Olá pessoal, e a manipulação, o descaso com a justiça e a ditadura do judiciário, aprovando leis, legislando a favor do crime organizado continua. Assim também como o Congresso, que está mais preocupado com a articulação na derrubada de vetos presidenciais, em função de projetos nos quais os mesmos aprovam como se fossem bombas relógios, para que o mesmo, no caso, o presidente, desarme. Pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative a notificação dos sininhos, dê o seu like no vídeo, comente aqui embaixo se você quiser comentar, e eu gostaria que você assistisse o vídeo até o final, porque é muito importante, tá certo? Pois bem, pessoal, vocês entenderam que tudo isso que vem acontecendo em função do judiciário e o Congresso não passam de articulação para que o governo perca o apoio popular, certo? Que é a única coisa, o único apoio no qual o governo tem hoje, detém, é o apoio popular, é o apoio do povo, certo? Uma frase de Winston Churchill que dizia o seguinte: se você está atravessando o inferno, não pare. Ou seja, nós podemos ver hoje no caso do nosso presidente, né, que está cercado. Nós, do povo, a maioria, o elegeu, colocamos ele no poder para que ele, né, pelo menos como uma resposta, como um fim, como um pontapé inicial contra o socialismo, contra o comunismo, etc, etc, contra a corrupção, essa bandalheira que nós vemos aí durante todos esses anos no nosso país. Isso foi como uma resposta, certo? E claro que o mesmo tem feito o possível para tentar desarticular. Nós o elegemos, claro, evidentemente, para que se acabasse primeiramente esse negócio de compra de parlamento, criação de novos ministérios, troca de cargo, toma lá da cá, etc. Enfim, isso nós o elegemos exatamente para isso. E é exatamente isso que ele tem feito até agora, certo? Agora, tem pessoas ainda que, olha, meu Deus do céu, eu canso de falar aqui nos meus vídeos em relação à grande mídia. Pare de assistir Globo News, pare de assistir Jornal Nacional, pelo amor de Deus, pare de ler notícias de UOL, de Folha de São Paulo, de Estadão. Pelo amor de Deus, cara, você, olha, uma dica que eu dou, ou você lê, ou você estuda, procure estudar. Você só vai encontrar a verdade em livros, certo? Em livros, para você entender de geopolítica, entender o que aconteceu, o que aconteceu ao longo da história, para a gente poder compreender o que está acontecendo hoje no nosso país, tá certo? Qual que é o principal objetivo? Que nem no caso, o povo lá, esses dias atrás estava uma guerra aí, ainda continua essa guerra na internet aí, dos isentões, né, de direita. Não, lava-toga não, uns, queremos lava-toga, outros não queremos lava-toga. Poxa, mas só que é o seguinte, se você for parar para analisar, eu sempre fui a favor da CPI da lava-toga, sempre fui a favor, mas não é o momento porque é a mesma coisa, um jardineiro vai fazer um jardim, ele vai ter que arrancar o mato, ele arranca o mato por cima somente? O mato vai nascer em poucos dias. Evidentemente que não, você tem que pegar pela raiz, meu filho. Você tem que pegar pela raiz, arrancar a raiz. Agora, você querer fazer uma CPI da lava-toga contra os ministros, para a derrubada dos ministros, não vai adiantar em piscirica nenhuma. Por quê? Porque eles vão colocar outros que estão aparelhados também e vai continuar o mesmo jogo. Você está entendendo como é que funciona? O lance é o seguinte, é fazer uma CPI, é pegar pela raiz, é fazer uma CPI contra o Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo, para quem não conhece, tá, é uma organização política criada por Lula e Fidel Castro em 1990, com o intuito de dar continuidade no projeto da antiga União Soviética, o projeto da Pátria Grande. O projeto da antiga União Soviética era conquistar a Europa inteira, se você não sabe, tá certo? E formar ali um continente socialista, um continente comunista. E é exatamente isso que o Fórum de São Paulo quer, é pegar os países da América Latina e transformá-los em uma pátria grande.
Esse é o principal objetivo. Você não está entendendo? Agora, o Congresso aparelhado aprova leis como, por exemplo, a lei das fake news lá, em campanhas eleitorais, enfim. O Judiciário aprovando leis que beneficiam bandidos, beneficiam corruptos. Você para e pensa o seguinte: eles estão fazendo isso pelo bem deles mesmos? Evidentemente que sim. Porém, lutando contra os anseios da nação, aprovando projetos contra os anseios da nação, contra a vontade do povo, né, que, como diz no artigo 1 da Constituição, todo poder emana do povo, indo totalmente contra o povo. Vocês não pararam para analisar que tem algo muito maior por trás disso? Não tem uma podridão muito maior por trás disso? E é exatamente isso. O que controla tudo isso aí? É o Fórum de São Paulo, se você não sabe. Então tem que pegar do núcleo, tem que se fazer uma CPI, você ir para a internet, no Twitter, ir lá, hashtag CPI Fórum de São Paulo. Você tem que atacar o núcleo, porque não vai adiantar nada atacar o judiciário como está agora. Sai uns, entram outros, de repente até pior. Vocês estão entendendo, pessoal? Isso vai décadas, né? Um governo que entrou agora, 8 meses, esse Bolsonaro não faz nada, não sei o que e tal, olha lá o judiciário, o STF, não sei o que, e ele não fala nada, não faz nada. Mas você quer que ele faça o que, meu filho? Ele vai intervir no Congresso? Ele vai intervir no STF? Ele não é ditador. Os ditadores são eles. Eles mesmo acusam o governo Bolsonaro de ser ditador, de ser um ditador. Porém, como diz no Decálogo de Lenin, acuse-os daquilo que vocês são. E é exatamente isso que eles querem. Eles fazem tudo isso, eles jogam essas pautas bombas. Para quê? Para fazer com que o presidente dê uma declaração ou tome uma atitude um pouco mais brusca em relação a isso. E daí o que vai acontecer? É uma forma deles poderem atacar, certo? É uma forma deles poderem usar isso contra ele mesmo, contra o próprio governo mesmo. Portanto, pessoal, tem que ser usado com estratégia, tem que ter estratégias, certo? E sem o apoio do povo, o nosso presidente não consegue deslanchar, não consegue fazer as reformas necessárias para o país. Por exemplo, a reforma da Previdência que foi aprovada no Congresso, está lá no Senado, ainda vai ser votado semana que vem. Para você ter uma ideia, eles estão empurrando com a barriga, porque eles não querem aprovar essa bodega, e todo mundo se esqueceu disso aí. Foram debater sobre outras coisas, ficaram focados em outras coisas, e o que acontece? E o Senado simplesmente pegou e foi empurrando com a barriga, e é isso que eles querem. Eles não querem aprovar, porque eles sabem que se aprovando aquilo ali, a economia ela destrava de vez, o país começa a avançar de uma forma mais acelerada. Querendo ou não, ainda meio que digamos de uma forma desacelerada, o país ainda está avançando. Estão sendo tomadas algumas medidas que de fato o país tem crescido, o país tem avançado. Agora imagine a hora que aprovarem de vez a reforma da Previdência. Vai dar uma acelerada a mais. Mesmo com o Congresso, mesmo com o Judiciário, com todas essas instituições aparelhadas, o país ainda está andando, certo? Está andando. Agora imagine se todos eles estivessem jogando juntos, falando a mesma língua. Já parou para pensar como que o nosso país não avançaria muito mais? Tá certo? E sem contar essa grande mídia porca aí como Rede Globo, enfim, esses que eu citei agora, Estadão, Folha de São Paulo, etc. Eles não querem o bem da nação, eles não querem o bem do país. Por quê? Porque esse presidente que entrou lá não está liberando verba para eles. E o que eles querem? Eles querem verba, eles querem din-din. É isso, meu filho, sabe? Ou você para de acreditar no que Rede Globo, Jornal Nacional, Globo News, etc., esses canalhas aí falam, ou então continua da mesma forma como estava antes. Vamos votar nas próximas eleições, vamos votar no Haddad, vamos votar no Alckmin. Vota no Amoedo, né? Você acha que o Amoedo teria peito para poder resolver todas essas questões como Bolsonaro está lá no Congresso, querendo ou não, né?
querendo ou não, ainda está fazendo algumas pautas avançarem, você acha que Amoedo teria estômago para isso? Eu acredito que não. Eu acredito que essas alturas do campeonato ele já teria feito articulações, era o toma lá da cá, para poder fazer com que as reformas fossem aprovadas, tá certo? E é isso que nós, cidadãos de bem, não queremos. Nós não queremos que volte o toma lá da cá. Nós não queremos que volte a mesma bandalheira que era antes. Tá certo, pessoal? Então fica o recado aí de vocês, acordem, abram o olho. Certo? Se você tem Twitter, me siga lá no Twitter, eu vou deixar ali nos comentários aqui embaixo. CPI do Fórum de São Paulo, essa desgraça que está acabando com o nosso país, tá certo? Gente, fiquem com Deus e até a próxima.